Shalom, shalom. Este último Shabbat nós estudamos a Parashá de Korah, a Parashá gloriosa que tem muitos ensinamentos para a nossa vida. Uma Parashá que eu queria trazer aqui como ensinamento. E já logo de começo na Parashá, essa Parashá está lá em Bamidbar, Números, capítulo 16 ao capítulo 18. Eu vou resumir o que essa Parashá fala. Essa Parashá fala sobre Corá, a revolta de Corá, e também dos 250 homens que se levantaram contra Moisés, Moshe, que guiou o povo israelita no deserto, que entregou a Torá ao povo israelita. Foi o porta-voz de Hakadosh Baruch Hu aqui nesta terra, um homem elevado. Mas mesmo assim, várias e várias vezes, o povo se levantou contra Moshe. Mas o que seria isso? O povo se levantou contra Moshe. Uma coisa que nós precisamos entender, que Moshe é a representação de Chokhmah, da sabedoria, e a representação também da Torá. Quando a gente vê aqui, no caso de Corá se levantando, questionando o sacerdócio de Aharon e questionando também a liderança de Moshe, a gente vê aqui não Corá querendo um serviço divino, fazer um serviço com santidade, por temor a amor a Hashem, não. O que Corá estava querendo status, ele estava querendo se elevar, não espiritualmente, mas se elevar em sua soberba. Ele só estava caminhando para a luxúria. Ele não queria fazer um serviço a Hakadosh Baruch Hu, um serviço verdadeiro de todo o coração, como todo israelita tem que fazer, como toda pessoa tem que fazer, um serviço de coração com pureza, voltado para a santificação do nome de Hashem, não. Ele queria um status dentro de uma sociedade, dentro da sociedade judaica, israelita. Corá, ele já era um homem elevado, ele era da tribo de Kehat, a tribo que carregava os utensílios sagrados. Então ele já era separado para uma missão grandiosa. Só que quando a gente vê essa revolta, ela não é contra Moshe, ela não é contra Aharon, ela é contra o próprio Hakadosh Baruch Hu, porque foi ele que escolheu Aharon para estar fazendo o serviço como Kohen Gadol. Foi Hakadosh Baruch Hu que escolheu Aharon, que é Arão, para o sacerdócio, ele e todos os seus descendentes. Então Corá automaticamente ele estava indo contra a vontade de Hakadosh Baruch Hu, mas na sua ignorância, porque ele estava cegado pela luxúria, ele estava cegado pela sua Yetzirará, pela inclinação do mal, e isso causou a sua destruição. E um ensinamento que nós temos grandioso aqui em Corá, que muitas das vezes nós olhamos o que a pessoa tem, o que a pessoa quer, e esquecemos do que Hakadosh Baruch Hu já nos concedeu. A partir do momento que quando nós olhamos só para o que a pessoa tem, nós queremos o que aquela pessoa tem, nós perdemos o que é nosso também. Esse foi o grande problema de Corá. Ele já era um homem elevado, ele já fazia um serviço sagrado. Ele era da tribo de Levi. Ele fazia o serviço no tabernáculo, o serviço de guarda, o serviço de carregar os utensílios. Mas mesmo assim ele quis um lugar que não era dele. E aqui a gente também vê Datã e Aviram, da tribo de Reuven. Por que esses homens se revoltam também? Porque a tribo de Reuven era a tribo primogênita. Ele era o primogênito Reuven. Só que a partir do pecado do bezerro de ouro, os primogênitos perderam o seu status de estar fazendo serviço a Hashem. E nisso entrou os levitas no lugar dos primogênitos, porque os levitas foram o único que não se rebaixaram, os únicos que não se voltaram para a idolatria quando aconteceu o pecado do bezerro de ouro. Foi esse o motivo de Datã Aviram de ter se voltado contra Moshe e contra Aharon, porque eles perderam esse status de primogenitura, de estar fazendo serviço a Hashem. Mas uma coisa que nós precisamos entender aqui, que Datã e Aviram tem um sentido espiritual para a nossa vida, que é o endurecimento espiritual que nós temos. Nós vimos em toda essa conversa aqui de Moisés com Corá, e também que o Datã e Aviram, várias e várias vezes Moshe tenta
falar com Datan e Aviram, dar um tempo para eles se arrependerem. Moshe, no outro dia, quando ele propõe de estar fazer o desafio com Corá e os 250 homens para estar oferecendo o incenso diante de Hashem. Mas por que Moshe fez isso de oferecer o incenso para Hakadosh Baruch Hu? Porque era o serviço mais sagrado que o Kohen Gadol fazia. Já que Corá estava duvidando do sacerdote de Aharon, então ele precisava fazer o serviço mais sagrado que só o Kohen Gadol poderia fazer. E isso iria determinar quem realmente era Kadosh, quem realmente era santo diante de Hakadosh Baruch Hu. Então, através desse episódio, que Corá foi engolido pela terra, nós vemos que isso foi um milagre extraordinário. A própria terra engoliu Corá e ele desceu até o Sheol. Então a gente vê que muitas das vezes no caminho que nós tomamos, a gente cegado pela luxúria, cegado pela nossa Yitzhak, mas é um caminho que está nos levando para a perdição. E retornando ao que eu estava falando de Datan, Aviram, eles são a representação do endurecimento do nosso coração, porque Moshe deu tempo deles para se arrependerem. Moshe voltou ainda para falar com eles antes do episódio deste milagre que aconteceu, da terra estar abrindo a boca e engolindo Corá, toda a sua família. Moshe voltou para eles, tentou conversar com eles, foi até ir até a tenda deles, mas eles não quiseram dar ouvido. Isso é um ensinamento para o endurecimento espiritual que nós temos. Muitas das vezes nós estamos em Techuvá, as pessoas estão em Techuvá, mas a sua raiz ainda está na impureza, ainda está no Egito. Aquela pessoa, ela começa muito bem a Techuvá, mas o seu coração se endurece e não consegue mais voltar para Hakadosh Baruch Hu. A gente vê que isso é um erro grave. Por causa do endurecimento do coração de Datan e Aviram, eles também foram tragados para o Sheol junto com Corá e sua família. Nós vimos aqui Datan e Aviram falando que a terra do Egito emanava leite e mel, debochando, vamos dizer assim, de Moisés, porque Moisés falava várias vezes que a terra de Israel emanava leite e mel, mas Datan e Aviram usou esse exemplo para a terra do Egito, que eles queriam voltar para o Egito. Isso significa aquela alma que está enraizada na impureza, aquela alma que está enraizada no pecado, que não consegue deixar o Egito para trás e seguir em frente. A todo momento, Moshe tenta elevar Datan e Aviram. A todo momento, Moshe tenta fazer isso. E Datan e Aviram fala, não subiremos. Moshe envia pessoas para estar trazendo Datan e Aviram até diante dele, para eles estar conversando. Mas eles mesmos decretam com a própria boca deles, não subiremos. Esse não subiremos é que eles não queriam subir num nível espiritual acima, não queria continuar a sua techuvá, fazer o seu retorno. E isso muitas das vezes acontece com as pessoas que estão ao nosso redor. Nós ajudamos essas pessoas a fazer techuvá, mas ela prefere ficar enraizada no pecado, na idolatria, no Egito. Nós vivemos um Egito todos os dias, mas nós sabemos que quando o Hakadosh Baruch Hu nos dá a oportunidade de estar fazendo a techuvá, nós não podemos perder essa oportunidade. Hakadosh Baruch Hu é um Deus misericordioso, bondoso, mas também é um Deus que expressa a sua justiça, como ele expressou a justiça com Corá, com Datan e Aviram. Então a gente vê que o caminho do Egito, que é o caminho da impureza, nos traz para a perdição. Assim como Datan e Aviram e Corá persistiram no endurecimento do seu coração e foram tragados para o Sheol, assim pode acontecer na nossa vida. Tem muitas discussões se realmente Corá ele permaneceu no Guerrinom, se ele vai ter oportunidade de adentrar o mundo vindouro ou não. Mas o que nós temos de lição para isso, que nós não podemos deixar o endurecimento do nosso coração nos cegar como cegou Corá, como cegou Datan e Aviram. Mas temos que fazer a vontade de Hakadosh Baruch Hu todos os dias. Não podemos ser cegados pela luxúria e devemos entender que cada um tem o seu lugar aqui nessa terra. Cada um foi chamado para uma missão sagrada e não devemos tentar tomar o lugar de outra pessoa.
que a partir do momento que nós tentamos tomar o lugar de uma pessoa, nós perdemos o nosso próprio lugar. Nós só estamos aqui nessa terra para estar evoluindo espiritualmente e estar ajudando as outras pessoas também a evoluir espiritualmente. Então, devemos pegar o exemplo de Korah, de Datan, Aviram, e tomar esse exemplo para a nossa vida, para a gente não ficar cegado diante da luxúria, para não ficar cegado igual Datan e Aviram, que falou que o Egito emanava leite e mel, porque as coisas do mundo, as coisas da impureza, que são tudo contra Hakadosh Baruch Hu, parece ser muito bom, mas é um caminho que leva para a perdição. Baruch Hashem, que todos tenham um excelente início de semana, com muitos brahot e shot, e a presença de Hakadosh Baruch Hu sobre a vida de todas e todos. E qualquer dúvida que alguém tiver, entre em contato comigo. Eu quero fazer um convite aqui para aquelas pessoas que querem estar fazendo um retorno para a casa de Israel, de estar vivendo a verdadeira vereda, que é a palavra santa, que é a Torá, que nunca passou e nunca passará. Sempre vai ser um guia para todo israelita e para toda aquela pessoa que quer viver uma palavra santa, viver uma palavra verdadeira, o caminho verdadeiro. Não existe outro caminho a não ser cumprir a Torá. Se algum lugar te ensina contra a Torá, contra cumprir os mandamentos, pode ter certeza que esse lugar está errado, porque a palavra de Hashem é a palavra santa, é a palavra que ele deu ao povo de Israel e todas aquelas pessoas que querem se chegar a ele, fazer a vontade dele e ter uma vida santa, uma vida completa, porque a palavra, a Torá, a palavra de Hashem é a árvore da vida. E precisamos ascender nessa árvore da vida todos os dias. É a Torá que nos blinda contra a nossa Yetzer Hará. É a Torá que faz uma cerca protetora em volta do homem, para que o homem não caia. E quando nós estudamos a Torá, nós somos revestidos de luz. Baruch Hashem. Então venho fazer o convite a todos aqui para estar fazendo o retorno, fazendo techuvá, para aquelas pessoas que são da cidade de Campos dos Goytacazes, do Rio de Janeiro, entrar em contato comigo. Muitas das vezes as pessoas ficam com receio de entrar em contato, mas pode entrar em contato comigo, qualquer dúvida estarei tirando. E quem quiser fazer parte de uma comunidade israelita, de estar aprendendo a Bíblia Sagrada no contexto original, como ela deve ser passada, infelizmente aconteceu muitas coisas foram deturpadas da Bíblia Sagrada. Então, para aquelas pessoas que querem aprender a verdadeira palavra de Hashem, é só me procurar e lembrar que estamos vivendo os dias antecedendo a vinda de Mashiach, Baruch Hashem. Shalom, shalom.